Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Agora, comendador também, eu vou falar mais sobre isso depois. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tenho 8 playlists divididas por assunto, a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Falando em o povo e o poder, todos nós devemos lembrar de um episódio que aconteceu no começo deste mês, no dia 9, quando 37 servidores do INEP, que é o Instituto que cuida da prova do Enem, que elabora a prova do Enem e administra a coisa toda, pediram demissão coletiva porque não aguentavam mais a pressão, a ingerência, a interferência política dentro do INEP, que é um órgão de educação e, obviamente, por sê-lo, não cabe nenhum tipo de ingerência política, ideológica, religiosa, de esquerda, ou de direita, ou de extremo norte, ou de extremo sul, enfim, nenhum tipo de interferência ou ingerência. Aí o presidente, o presidente não, o cara que ocupa o cargo de presidente, numa entrevista, em tom de uma mistura de sarcasmo com deboche e também, pelo menos do meu ponto de vista, e de autoconfiança exacerbada, ele disse que ele entrou em contradição, que ele disse que agora a prova do Enem vai ter a cara do governo. Aí, e ao mesmo tempo disse que não haveria inquirido pelo jornalista se ele estava com aquela frase confirmando a interferência na prova. Aí ele entrou em contradição, disse que não. Como é que ele sabe? Ele não viu a prova e sabe e afirma peremptoriamente, categoricamente, que a prova agora vai ter a cara do governo? Como assim? O cara é adivinho, é evidente, é a cigana que vê coisas? Enfim, ficou esquisito isso. Aí o ministro da Educação, Milton Ribeiro, inquirido também sobre o assunto, negou que a prova teria a cara do governo e que, obviamente, não houve nenhuma interferência, nenhuma ingerência política no conteúdo da prova. Aí, 2, 3 dias depois, o próprio ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu uma entrevista entrando em contradição também e disse categoricamente que a prova do Enem agora sim tem a cara do governo. Sim, ele disse, um governo ético, competente, honesto e que dá muito valor ao imposto que o indivíduo paga, mais ou menos que o cidadão paga, que o brasileiro paga, mais ou menos com essas palavras. Aí ficou tudo confuso, né? Tudo esquisito mesmo, mas enfim, isso é típico desse governo. Se é que há governo, né? Eu sempre coloco essa questão. Não há governo. Como é que um governo pode ser competente se é a economia do G20 que menos cresce? Como é que um governo pode ser competente se o índice de desemprego no Brasil é o maior do mundo? Como é que um governo pode ser competente se o nosso processo de vacinação contra a Covid foi um dos mais lentos entre os países desenvolvidos? Como é que um governo pode ser competente se o cara que ocupa o cargo de presidente é negacionista assumido? Como é que um governo pode ser competente que nega a ciência? Ora, a ciência
é o embrião, é a base do crescimento, da riqueza de qualquer país. Sem pesquisa científica não há desenvolvimento de produtos. Sem desenvolvimento de produtos não há comércio. Sem comércio não há arrecadação, não há geração de riqueza, produção de bens. Quer dizer, vai tudo ladeira abaixo, mas esse não é o assunto de hoje. Aproveitando o INEP, o ano que vem teremos eleições. E aproveitando também o fato desse cara que ocupa a presidência estar pretendendo sair para ser candidato à reeleição, e do antigo, do ex-presidiário também, ser candidato à reeleição, o ex-presidiário é público e notório que ele não estudou nem o ensino fundamental. Por isso fez tanta lambança e por outras qualidades que ele tem, né, que está arraigado no sangue do menino. E o atual também, não, acho que nem o curso médio fez também, né? O cara é totalmente desprovido de conhecimento científico. Ele deixa isso bem claro. Então, esses dois cidadãos e todos os milhares de candidatos é uma proposta minha, uma campanha que eu estou iniciando agora. Quem quiser replicar, replica. Quem quiser criticar, critica. É uma proposta minha. Todos os candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, nas próximas eleições, no final do ano que vem, de 2022, todos os que não tiverem curso superior com registro no órgão de classe, no conselho de classe, quando for o caso, porque tem algumas classes de profissional liberal de nível superior que não tem conselho de classe ou órgão, uma associação de classe. Mas quando for o caso, quando houver um conselho, tipo a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, o CREA, que é dos engenheiros, o CAL, que é dos arquitetos, o CRA, que é dos administradores, o CRC, que é dos contadores e assim por diante, o CRO, que é o dos dentistas, todos os profissionais que não tiverem, candidatos, né, que não tiverem curso superior com registro ativo no conselho da sua classe, deveriam fazer a prova do Enem. Todos deveriam fazer a prova do Enem, e todos aqueles que tirarem menos que 7 deveriam ser reprovados. Os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral não poderia acatar a candidatura dessa gente, porque obviamente são pessoas despreparadas. Inclusive o ex-presidente e o atual deveria fazer a prova do Enem para demonstrar o mínimo de conhecimento científico para se aferir se estão aptos ou não a ocupar um cargo público. Porque cargo público, como eu já disse em vídeos anteriores, desculpa a sinceridade, o cara não está sendo candidato e pago aí 30, 40 mil reais por mês, mais uma série de benefícios que extrapola 100 mil por mês, folgado. Ele não vai ganhar tudo isso se o cara não tem um mínimo de preparo. Ele não está sendo candidato para um emprego modesto, humilde, com pouca responsabilidade. O cara está sendo candidato para ser legislador, no caso dos deputados estaduais, federais e senadores, e para ser executivo, para ser administrador de alto nível, no caso dos governadores e do presidente. Então, para concorrer a esses cargos, aqueles que não têm curso superior deveriam, no mínimo, fazer uma prova do Enem. E se tirar menos de 7, não serve para... O registro deveria ser recusado. O registro da candidatura deveria ser recusado. Porque, obviamente, trata-se de pessoas totalmente despreparadas para ocupar um cargo desse nível.
Isso é claro, é óbvio, é evidente. Então é essa a minha proposta. Eu vou fazer uma campanha ferrenha nas redes sociais. Quem compactuar comigo, que me ajude, replique o material que eu vou divulgar, e se tiver ideias parecidas também divulguem, criem suas plataformas, enfim, essa é a minha sugestão. E eu falo isso porque anos atrás, décadas atrás, eu fiz um projeto de lei para que todos os candidatos de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, governador e todos os indicados para dirigir empresas de economia mista, que são indicações políticas, enfim, ministros, secretários de estados municipais, secretários de estados estaduais, teriam também obrigatoriamente que ter curso superior. Mas, infelizmente, engavetaram esse meu projeto de lei lá no Congresso Nacional. Eu pretendo mandá-lo novamente, quando trocar essa equipe que lá está. Eles engavetaram. Então, já que eles engavetaram, fica a sugestão. Vamos fazer uma campanha para que eles façam a prova do Enem. Quem tirar menos de 7 teria que ter. Lógico que isso não vai acontecer, mas segundo a minha opinião e a de muita gente inteligente e competente de verdade, teria que ter o curso superior ou uma nota mínima de 7 na prova do Enem para estarem habilitados para serem candidatos, tá certo? Então aproveita aí, você que tem um candidato despreparado, sugere para ele fazer a prova do Enem. Vamos ver o que ele diz disso, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais.